Meu nome é Otacílio Monteiro. Tenho 54 anos na cara e uma vida toda enfiada no meio do mato, cheirando café, gado e orgulho. Sou dono de uma fazenda enorme em Minas Gerais, no sul do estado, terra vermelha, de gente de fala mansa, mas que sua sangue para botar comida na mesa. Essa fazenda está na mão da minha família há mais de 100 anos. É nome respeitado na região. E comigo virou império. Aqui, todo mundo sabe quem eu sou. O patrão, o homem que manda, que olha nos olhos e diz o que quer sem floreio, sem frescura. Desde novo, aprendi que o mundo não tem espaço para fraco. E a única fé que eu carrego é no braço. Porque rezar não enche cofre, santo nenhum ajuda a podar café e imagem de gesso só serve para juntar pó. O povo da cidade me chama de duro, de grosso, mas ninguém pode dizer que eu sou frouxo. Tratei dessa terra como quem trata de um filho, com ferro quente. Fiz crescer, fiz render, fiz o nome da fazenda São Jerônimo ser falado até fora do estado. O que eu digo acontece, o que eu quero eu consigo, e quem trabalha comigo aprende logo. Aqui não é lugar para fanatismo. Meus funcionários são tudo gente simples. A maioria católico de berço, criado em novena e promessa. Mas comigo isso não cola. Desde o primeiro dia aviso. Quer trazer terço, vela, santinha? Leva para tua casa. Aqui dentro só entra ferramenta e suor. Já peguei um carregador rezando antes de subir no trator e mandei embora na hora. Se tua fé é mais importante que teu serviço, então vai pedir emprego para tua santa, eu falei. E ninguém abriu a boca. E sabe de onde vem isso? De casa, de dentro. Quando eu era menino, minha mãe era devota até o talo. Nossa Senhora Aparecida era quase outra pessoa da casa. Ela rezava todo dia com o terço na mão, de olho fechado, pedindo proteção, amor, paz. Só que o que ela recebia mesmo era pancada. Meu pai chegava bêbado, com um cheiro de pinga barata e ódio nos olhos. Batia nela como se ela fosse nada. E quando acabava com ela, virava pra mim. Eu era moleque ainda, nem 10 anos tinha e já levava surra pra virar homem. Ele dizia que se eu chorasse, apanhava dobrado. E onde estava a tal da Nossa Senhora? Onde estava Deus naquela hora? Só via minha mãe com o rosto inchado, ajoelhada depois dizendo que perdoava. E eu olhava aquilo e sentia raiva. Pensava que fé é essa que aceita a desgraça calada. A partir daí, jurei que nunca mais ia abaixar a cabeça para imagem nenhuma. Santo para mim virou sinônimo de covardia. Minha mãe ainda vive. Tá velhinha, lá num cantinho da fazenda, numa casinha que mandei construir só para ela. Vive rezando ainda, com a mesma fé de quando eu era criança. Toda manhã vai à igrejinha do povoado, leva flor para Nossa Senhora, acende vela, fala com os padres, ajuda em festa de santo, e eu deixo, mas com a condição de não encher meu ouvido com isso. Quando ela começa a falar de fé, eu corto. Não vem com isso pra cima de mim. Já viu o que esses santos são capazes de não fazer. Ela só olha pra mim com aquele olhar sereno, manso, como quem diz, um dia você vai entender. Mas eu endureci, virei pedra e passei a tratar qualquer demonstração de fé como afronta. Na fazenda, tudo tinha que ser do meu jeito. Não deixava imagem em canto nenhum. Já quebrei vela que uma cozinheira deixou no fogão. Mandei carpinteiro arrancar um crucifixo que alguém pregara no galpão. Aqui não era capela, era local de trabalho. E quem quisesse seguir fé, que seguisse no silêncio, longe dos meus olhos. E por muito tempo as coisas funcionaram. A fazenda produzia, o café era exportado, o gado engordava, eu era respeitado, tinha dinheiro, poder, tudo. Eu acreditava piamente que era por minha causa, pela minha força, pela minha cabeça, e ria por dentro quando via os outros perdendo tempo com reza e promessa. Aquela fazenda sempre foi cheia de gente. Gente que acorda antes do sol, que come de marmita, que reza baixinho antes de botar o pé na roça. Sempre teve isso e sempre me incomodou. Eu, Otacílio Monteiro, 54 anos, dono da fazenda São Jerônimo, em Minas Gerais, nunca fui de engolir fé dos outros. Avisava para todo mundo. Aqui dentro santo não entra.
Quer rezar? Reza na tua casa. Aqui é lugar de trabalho, não de superstição. E todo mundo sabia disso. Era lei. Imagem de gesso, terço pendurado, reza em voz alta, tudo proibido. Sempre disse, fé é muleta para quem não aguenta caminhar com as próprias pernas. Aqui a gente anda com a bota no barro e o olho na meta. Só que as coisas começaram a mudar. Foi como se o chão começasse a rachar debaixo dos meus pés. Primeiro vieram as folhas manchadas nos pés de café, manchas estranhas, amarelas, que se espalhavam rápido. Um pé contaminava o outro, e quando percebi já tinha perdido um pedaço inteiro da lavoura. Chamei agrônomo, técnico, gente da cooperativa. Ninguém batia o martelo. Fungo, bactéria, solo, tudo era palpite, mas solução mesmo, nada. Depois começou com o gado, bicho bonito, bem alimentado, criado solto, caindo morto sem aviso, um atrás do outro. Começava com um olhar triste, depois um gemidinho baixinho, e no dia seguinte estava deitado, duro, olho aberto. Fiz exame, análise de ração, veterinário de fora, nada. Muito estranho, seu Otacílio, diziam, e eu ficava mais nervoso ainda. A fazenda, que antes parecia um relógio, tudo funcionando na medida, começou a desandar. Perdi controle, perdi sono, perdi a paz. Acordava de madrugada e ia andar pelos galpões. Não falava com ninguém. Comecei a desconfiar de tudo. Achava que tinha alguém me sabotando, que era inveja, olho gordo, praga. Ou pior, alguém de dentro, me roubando por trás. E foi aí que comecei a mirar na Ana. A Ana era empregada responsável pelas compras da casa. Ia toda semana na cidade, trazia mantimento, material de limpeza, uns remédios para minha mãe, essas coisas. Mulher direita, sempre foi, mas tinha algo nela que me dava calafrio. Um jeito de andar leve demais, de olhar com bondade. Era calma demais para quem trabalhava num lugar como o meu. E então, num dia qualquer eu vi, sem ela perceber. Vi quando ela abriu aquela bolsinha de pano e tirou de dentro uma imagem. Nossa Senhora Aparecida, de gesso, média, bem pintada. Tava com uma florzinha seca do lado, parecia até que ela pulversava com a imagem. Aquilo me gelou o sangue. Eu, que sempre deixei claro que não queria imagem de santo na minha casa, me senti traído. Ela estava desrespeitando a regra mais sagrada da fazenda. Na hora, a raiva foi tanta que quase fui lá tomar da mão dela. Mas me segurei, fiquei observando e comecei a reparar mais nela. Quando saía, o tempo que demorava, o que trazia, quanto gastava. Comecei a pensar, e se ela está usando meu dinheiro para essas bobagens religiosas? E se essa santa aí tá cheia de dinheiro dentro, escondido? Cismou na minha cabeça. E quando uma ideia se cisma na cabeça de um homem feito eu, ela vira verdade. Eu não via mais a Ana como uma funcionária. Eu via como uma ameaça. Ficava na varanda de manhã fingindo que lia o jornal, mas era para ver o que ela fazia. De noite, dava a volta pelos quartos, tentando escutar alguma coisa. Comecei a vasculhar os recibos das compras. Cada centavo. Nada escapava. Mas quanto mais eu olhava, menos eu achava. E quanto menos eu achava, mais desconfiava. Era como se aquela imagem de santa fosse um veneno na minha fazenda. Como se a presença dela ali estivesse amaldiçoando o lugar. Porque olha só, antes daquela santa aparecer, o café estava crescendo, o gado engordando, o nome da fazenda estava forte. Depois que ela chegou, foi só desastre. A cabeça vai fazendo conta, mesmo que sem lógica. Comecei a sentir raiva, não só da Ana, mas daquela santa. Raiva de olhar, raiva de pensar. E a imagem daquela mulher, ajoelhada, rezando para Nossa Senhora Aparecida escondida no quartinho, começou a me perseguir. Eu sonhava com isso. Acordava suando, com raiva no peito, vontade de gritar. Como é que essa gente ainda acredita nessas bobagens? Como que alguém se ajoelha para um pedaço de gesso e acha que aquilo vai resolver alguma coisa? Eu repetia para mim mesmo. Mas no fundo, eu não estava convencido. Eu estava com medo. Medo de estar perdendo tudo. E medo de alguém
ou alguma coisa tá mandando um recado. Só que eu não escutava com humildade. Eu respondia com raiva. E quanto mais a fazenda caía, mais crescia dentro de mim um ódio cego, surdo, feroz. E o alvo era ela, a empregada e a santa. Eu só precisava de uma desculpa. E essa desculpa, logo, logo ia chegar. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo. O dia amanheceu estranho. O céu estava limpo, mas o ar parecia pesado, abafado, igual o peito de quem guarda a raiva por tempo demais. Eu já tinha acordado mal. Sonhei de novo com um bicho morto, café seco, vulto passando no corredor. Não falei com ninguém. Só sentei na varanda com meu café amargo e fiquei encarando o terreiro vazio, pensando no que mais podia estar dando errado. Então ela chegou. A Ana, com as compras na mão, as sacolas pesadas, suor no rosto e aquele mesmo jeito calmo de sempre. Veio me procurar na varanda, meio tímida, e falou: "Seu Otacílio, eu tive que comprar umas coisas a mais, estava faltando arroz, sal e umas coisinhas que Dona Cecília pediu." Na hora que ela disse coisinhas, eu explodi por dentro. Coisinhas? Tá me achando com cara de otário? Levantei da cadeira feito um furacão. Já não chega a tá gastando meu dinheiro com essas porcaria de reza? Agora vem meter desculpa de compra extra? Ela tentou explicar. Disse que tudo estava na lista, que estava com os recibos, mas eu nem deixei terminar. Fui pro meio do terreiro, chamei todos os empregados com um grito só. "Junta todo mundo aqui, agora!" O povo veio assustado, largando enxada, deixando balde no chão, sujo de terra. Ficaram em roda, olhando sem entender, e ela ali no meio, com o rosto branco e a mão tremendo com os papéis na mão. Eu comecei a falar alto, feito bicho enfurecido. "Tá aqui, ó, a piedosa, a santa em pessoa. Rouba meu dinheiro para comprar arroz bento e vela de prometer milagre." Apontei o dedo para a cara dela. "Já avisei 1000 vezes que aqui ninguém traz santo para dentro dessa casa." Mas ela acha que a fé dela vale mais que minha ordem. Ninguém falava nada, só silêncio. Um silêncio que pesava mais do que grito. E ela, com o olho cheio d'água, não dizia uma palavra. "Onde tá?" perguntei. "O que é, seu Otacílio?" Ela disse baixinho. "A tua santa, aquela tua imagem que você esconde no quartinho como se fosse tua mãe. Me leva lá, agora!" Ela hesitou, e quando hesitou eu peguei no braço dela e fui puxando, sem dó, na frente de todo mundo. O povo seguiu atrás, meio que sem querer ver, mas também sem conseguir virar o rosto. Era como se todo mundo soubesse que estava prestes a acontecer uma tragédia. Chegamos no quartinho dela. Um canto simples, limpinho, cheiro de sabão e café. E lá no criado mudo, com uma toalhinha branca por baixo, estava ela, a imagem da Nossa Senhora Aparecida. Pequena, de gesso, colorida, tinha uma flor seca do lado e um terço enrolado no pescoço da santa. Eu nem pensei, nem respirei. Avancei, peguei a imagem com força, ergui no alto e gritei: "É aqui que você esconde o dinheiro, né? Dentro dessa idolatria barata!" Ela caiu de joelhos no chão, chorando, suplicando com a voz embargada: "Seu Otacílio, por favor, não. Essa imagem é da minha mãe. É tudo que eu tenho, por favor." Mas eu estava cego. "Isso aqui é lixo!" E cuspi bem no rosto da santa. O cuspe escorreu devagar, sujando o rosto pintado. O povo em volta já estava com os olhos arregalados. Alguns se benziam, outros abaixavam a cabeça. E eu continuei. Joguei a imagem no chão com força. O gesso estourou. O som foi seco, duro, como se fosse osso quebrando. E ainda por cima, pisei em cima. 1, 2, 3 vezes, até virar caco, até o rosto da santa virar farelo. Silêncio total. Só se ouvia o choro ela, engasgado, juntando os pedaços com a mão trêmula. Eu olhei para o chão esperando ver alguma coisa escondida. Dinheiro, papel, ouro, mas não tinha nada. Só caco e flor seca. Fiquei parado, olhando, e por dentro senti um gelo, um calafrio. Mas não deixei transparecer. Não ia dar esse gosto pra ninguém. "Vai embora, tá demitida. Some daqui e leva teus cacos junto." Ela não falou nada. Só foi saindo devagar, com os olhos no chão e a fé feita em pedaços nos braços.
o povo foi dispersando, um por um. Ninguém falava comigo, nem olhava nos meus olhos. E eu voltei para casa com a cara dura, tentando acreditar que tinha feito certo. O tempo passou. Umas 3 semanas, talvez, mais. Depois que expulsei a Ana naquela forma, com o coração cheio de raiva e a imagem da santa dela feita em cacos no chão do meu quartinho de empregado, as coisas na fazenda só pioraram. Não que antes estivesse bom, mas agora era como se a própria terra tivesse virado contra mim. O café, que já vinha dando sinal de fraqueza, morreu de vez, inteiro. Um incêndio começou lá no canto da plantação, ninguém sabe como. Não teve raio, não teve faísca de trator, nada. Quando os peão viram, já estava tudo vermelho, engolindo o cafezal igual boca de monstro. Fiz de tudo para conter, mas o vento ajudava o fogo. Parecia que o inferno inteiro tinha descido naquelas terras. Gritaram, correram, tentaram cavar valeta, jogar água, mas era tarde. O cheiro do café queimando ficou dias no ar, enjoativo, amargo, como cheiro de coisa morta. Perdi tudo, a lavoura inteira. E eu ainda pensei que era o fim da desgraça, mas não era. Veio numa madrugada abafada, céu escuro, sem estrela. Eu dormia leve, mal. Tinha semanas que o sono era um tormento. Sonhava com os gritos da Ana, com os olhos dela cheios de lágrima, com a santa estilhaçada no chão. Mas naquela noite não foi sonho que me acordou, foi o cheiro. Forte, ácido, fumaça densa entrando pelas frestas da janela. Eu levantei de um pulo, tonto, o coração disparado. Quando abri a porta do quarto, o corredor já estava tomado. Fumaça subindo, como neblina preta, e calor. Um calor que vinha do chão, das paredes, do teto. Escutei estalos, madeira estourando, e depois, gritos. Gritos de verdade. Gente berrando lá fora. Fui tentar sair pela sala. As cortinas pegavam fogo. O sofá já estava em brasa, o teto negro. O ar era irrespirável. Cada passo era um soco no peito. Senti o corpo amolecer. Corri para o banheiro, molhei uma toalha, amarrei no rosto. Tentei achar outro caminho. Nada. A casa toda estava pegando fogo. Tentei abrir uma janela, trancada. Tentei arrombar a porta da frente, quente como brasa. Queimei a mão, me afastei tropeçando. Tudo girava. A fumaça era grossa, espessa. Parecia ter vida. Me ajoelhei no chão, tossindo, com a cabeça latejando. Pensei, é o fim. É assim que eu vou morrer. Queimado, sozinho, sem ninguém, igual o cachorro. E ali, ajoelhado entre o fogo e o desespero, comecei a arrastar o corpo, tentando achar um canto que ainda tivesse ar. Qualquer vão, qualquer fresta, mas o calor vinha de todos os lados. O corpo suava, tremia, me sentia afundando num abismo. Foi então que, entre um piscar e outro, vi uma coisa que não devia estar ali. Uma luz. Não era laranja do fogo, era branca, clara, doce. Uma luz que parecia respirar. Ela vinha do fundo do corredor, devagar, como se flutuasse. E junto com a luz veio uma voz. Otacílio, eu tô aqui. Não era grito, não era barulho. Era sussurro, mas parecia preencher tudo, como se a voz falasse dentro de mim. Otacílio, eu tô aqui. Tentei enxergar melhor. Esfreguei os olhos suados, e aí, no meio da fumaça, ela apareceu. Uma mulher, pequena, mas grandiosa, vestido azul, manto dourado, a mesma imagem que eu esmaguei com a bota. Era ela, Nossa Senhora Aparecida, mas agora do tamanho de gente, viva, brilhando, com o mesmo rosto que eu tinha cuspido dias atrás, mas com um olhar que não tinha raiva, só compaixão. Eu te perdoo, meu filho, ela disse, com um sorriso que rasgava a minha alma. Eu não aguentei. Chorei. Chorei feito criança. Ali no meio do inferno, vem do céu diante de mim. Você me quebrou, mas eu não quebro você. Eu vim te tirar daqui, não só do fogo, mas da escuridão que tem dentro de você. Eu não sabia o que dizer, só balançava a cabeça sentindo as lágrimas se misturando com a fuligem. Você vai ser salvo e vai aprender o que é amor de verdade. E quando ela disse isso, uma madeira do teto desabou. Acertou minha cabeça, senti a pancada forte, seca. Caí no chão, tudo rodando, tudo apagando. Mas antes de desmaiar, ainda vi.
Vi 2 homens entrando no meio do fogo, abrindo caminho, tirando as madeiras com força. Ele tá aqui, alguém gritou. Me puxaram, me carregaram pelos braços. A fumaça ficou para trás. Senti o ar fresco, senti a terra fria nas costas. Um deles me molhou com um balde de água. Pisaram nas brasas, afastaram o resto das chamas e então, com a vista embaçada, consegui ver quem eram. Sebastião, o capataz antigo. E ao lado dele, Nivaldo, o marido da Ana, o homem da mulher que eu humilhei, o homem da santa que eu destruí. E mesmo assim, foi ele que salvou minha vida. Acordei 2 dias depois na enfermaria improvisada da cidade. Um quartinho nos fundos do posto de saúde, com cheiro de éter, pano úmido e silêncio. Minha cabeça latejava. Os braços estavam arranhados, as pernas roxas. E dentro de mim, um vazio que eu nunca tinha sentido antes. No primeiro dia, me acordei no quartinho nos fundos do posto de saúde, com cheiro de éter, pano úmido e silêncio. Minha cabeça latejava, os braços estavam arranhados, as pernas roxas. E dentro de mim, um vazio que eu nunca tinha sentido antes. No terceiro dia, recebi alta. Me levaram de volta para a fazenda. Ou melhor, para o que sobrou dela. Quando o carro virou na entrada de terra, meus olhos não queriam acreditar. O cafezal, aquele mar verde que me orgulhava tanto, agora era só cinza, troncos queimados, chão preto, cheiro de morte. E a casa? Nem dava para chamar de casa mais. Só tinha umas paredes chamuscadas de pé, o resto virou carvão. Até a varanda onde eu gritava com os empregados desapareceu. O lugar que carregava o nome da minha família por gerações tinha virado um cemitério. Desci do carro sem falar nada. Caminhei devagar, com os pés afundando na poeira quente. Cada passo era uma lembrança ruim voltando. O som do estalo das chamas, os gritos, a imagem da santa aparecendo no meio do fogo. Aquilo não tinha sido alucinação. Eu sabia o que eu vi. Sabia quem me salvou. Mas não sabia o que fazer com isso. Fiquei dias trancado num quartinho de madeira nos fundos que os peão usavam para guardar ferramenta. Era o único canto que sobrou. Minha mãe vinha me trazer comida, mas eu quase não tocava. Fiquei magro, olhei a funda. O orgulho foi embora. A altivez virou vergonha. Não consegui encarar ninguém, muito menos o Nivaldo. Ele tinha me tirado de dentro da morte. Tinha pisado no mesmo chão que eu tentei fazer a esposa dele se ajoelhar. E mesmo assim, foi lá. Me salvou com as próprias mãos. Como é que eu ia olhar no rosto dele? Um dia, do lado de fora, escutei ele conversando com outro peão. Ele tá diferente, tá mais quieto. Eu acho que Deus tá tratando com ele, falou. Deus. Essas palavras ecoavam dentro de mim agora de outro jeito. Não mais com raiva, mas com um medo novo. Medo de descobrir que ele sempre esteve ali, que eu passei a vida inteira cuspindo naquilo que podia ter me curado. E então, uma noite, eu sonhei de novo com ela. A mesma visão. Nossa Senhora Aparecida. Mas agora não era no fogo, era num campo florido. Eu estava sentado, sujo, ferido, e ela vinha até mim, me estendia a mão. Você ainda tem chance, ela disse. Só precisa baixar a cabeça e reconhecer. Acordei molhado de suor, com a garganta seca e o coração apertado. Levantei, vesti a roupa e fui andando até a igrejinha do povoado. Aquela que eu sempre falei mal, que dizia ser lugar de fanático. Era uma manhã de céu limpo. O sino tocava devagar. O padre fazia missa e umas 10 pessoas estavam ajoelhadas lá dentro. Gente que eu já mandei calar a boca antes, que eu humilhei, que eu fiz chorar. E eu entrei. Entrar naquela igreja foi como enfiar a mão numa água gelada depois de um dia inteiro no sol. O corpo arrepiou, o peito apertou, as pernas tremiam. Fui até o altar e lá no canto vi outra imagem dela. Nossa Senhora Aparecida, inteira, linda, com aquele olhar sereno, igual a que eu esmaguei, igual a que me apareceu no fogo. Me ajoelhei, pela primeira vez na vida, e chorei. Chorei como um homem que viu o próprio abismo, que entendeu que não é nada sozinho, que todo o dinheiro, toda a terra, toda a força bruta não valem uma lágrima sincera de arrependimento. Não pedi nada naquela hora, só agradeci por não ter morrido antes de entender. Depois daquele dia na igreja, alguma coisa dentro de mim começou a mudar. Não foi como acender uma luz. Foi mais como quando a terra seca, dura, começa a amolecer depois de uma chuva fina. Aos poucos, sem pressa,
mas real. Continuei indo na igreja do povoado, sentava nos últimos bancos sem falar com ninguém, chegava antes, saía depois. O padre sabia quem eu era, é claro. Todo mundo ali sabia, mas ninguém me olhava com rancor. Pareciam respeitar o meu silêncio. A fazenda, ou o que sobrou dela, também precisava de mim. Comecei a caminhar por entre os escombros, observar os terrenos queimados, o gado que restou. Os peões vinham aos poucos, com cautela, como se esperassem que o velho Otacílio, arrogante, voltasse a qualquer momento. Mas esse Otacílio tinha ficado no fogo. O que andava por ali agora era um homem com mais cicatriz por dentro do que por fora. Chamei o Sebastião e o Nilvaldo para conversar. Sentei com eles na sombra de um pé de manga, sem rodeio. Eu queria agradecer vocês, de coração. Se não fosse por vocês, eu tinha morrido queimado lá dentro. Eles ficaram quietos. O Nilvaldo olhava para a terra. Eu fui um monstro com a sua mulher, Nilvaldo. Não tem desculpa. Só tem vergonha. Ele me olhou. Não tinha raiva no rosto. Só uma firmeza que eu nunca tinha notado antes. Ela só pediu para eu te salvar, patrão. Ela ainda rezava por você depois daquilo tudo. Essas palavras me atravessaram como faca. Engoli seco. Tive que abaixar a cabeça. Aos poucos fui tentando reerguer o que dava. Vendi parte das terras para pagar dívida. Cumpri algumas cabeças de gado para começar de novo. Mas agora, cada decisão que eu tomava, eu pedia direção. À noite, em silêncio, no quarto, eu falava com Deus, meio desajeitado, mas sincero. E teve um dia que eu acordei com uma certeza. Eu precisava ver a Ana. Não dava mais para fingir que aquilo não doía. Não era só arrependimento. Era um desejo real de consertar, de olhar nos olhos dela e dizer, me perdoa. Soube por um dos peões que ela estava morando num sítio simples, a uns 8 quilômetros dali, com o marido e os 2 filhos. Estava trabalhando de lavadeira, ajudando na cozinha da escola. O povo dizia que ela nunca falou mal de mim. Só dizia, Deus vai tratar com ele. Fui até a cidade e entrei numa lojinha religiosa. Era um lugar que eu sempre falei mal, que eu dizia que só vendia tralha de fanático. Mas ali, naquele dia, eu me senti pequeno. Pedi ajuda para a moça da loja. Quero uma imagem da Nossa Senhora Aparecida. Igualzinha àquela, de gesso, sabe? Aquela tradicional, mas tem que ser bem feita. Ela me mostrou uma pintada à mão, com detalhes dourados. Linda. Peguei, embalei com todo cuidado. Na manhã seguinte, fui até o sítio dela. Cheguei devagar, a pé, imagem embrulhada num pano limpo, coração na mão. Bati palmas no portãozinho de madeira. Foi ela mesma quem veio atender. Quando me viu, os olhos dela encheram, não de raiva, mas de espanto. Ficou calada por uns segundos. Dona Ana, comecei. A voz falhou. Eu vim aqui, não por mim, mas por tudo que eu destruí. Eu respirei fundo. Eu sou um homem arrependido e não tenho direito de pedir nada. Só queria olhar nos seus olhos e dizer, me perdoa. Ela ficou me olhando, aí soltou um sorriso pequeno, manso. Aquele sorriso de quem já tinha perdoado há muito tempo. Eu já tinha entregado o senhor nas mãos de Deus, seu Otacílio. Foi ele quem salvou o senhor. Não fui eu, não foi meu marido. Foi ela. Abri o pano e mostrei a imagem. Eu destruí uma santa que nunca me fez mal. Mas agora, estou tentando reconstruir, nem que seja só um pedacinho. Ela pegou a imagem com tanto cuidado, como quem recebe um filho no colo. É linda, ela sussurrou. Obrigada. Ficamos ali em silêncio. E naquele momento eu senti uma paz que nunca tinha sentido na vida. Naquela manhã, não foi a fazenda que reerguiu, foi a minha alma. Depois daquele dia no sítio da Ana, algo mudou de vez dentro de mim. Não era só arrependimento, era outra coisa. Um tipo de alegria calma, uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Como se pela primeira vez na vida eu soubesse de verdade quem eu era. Um homem imperfeito, falho, pecador, mas alcançado por uma graça que eu nunca mereci. Voltei para a fazenda com o coração mais leve. A imagem que eu tinha levado para Ana ficou guardada na memória como símbolo de tudo que foi quebrado e agora estava sendo colado com cuidado. Não só o gesso, mas o respeito, a fé, a esperança. Comecei a reconstruir minha vida. Não com pressa, mas com propósito. Cada passo era diferente agora. A casa que foi queimada pelo incêndio, eu reergui. Mas dessa vez, sem luxo, sem ostentação.
Quis uma casa simples, de madeira forte, com varanda larga, mas sem aqueles exageros de coronel que eu tanto fazia questão antes. A única coisa que fiz questão foi de reservar um espaço especial na entrada. Um altarzinho com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a mesma que me salvou das chamas. Todo dia, antes do sol nascer, eu acendo uma vela ali. Agradeço. Falo com ela como se fosse uma amiga. Não peço muito não, só agradeço. Pela vida, pela segunda chance. A lavoura de café, essa não quis plantar mais não. Vendi parte da terra, fiquei só com o essencial. Peguei umas cabeças de gado, vendi as outras para sair do sufoco das dívidas. E com o dinheiro que sobrou, construí uma coisa que ninguém esperava. Uma capelinha. Bem ali, onde era o antigo depósito da fazenda. Um terreno plano, com vista para as montanhas. Simples, feita de tijolo cru e telha de barro. Um altar no centro, bancos de madeira e uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no alto, igual àquela que um dia eu esmaguei com a sola da minha bota. Hoje, ela fica cercada de flores, luz de vela e oração sincera. Batizei a capela de Casa da Mãe. O povo do povoado começou a aparecer. Primeiro desconfiado, depois curioso e, por fim, com fé. Gente que eu tinha mandado calar no passado, agora rezava ali comigo. A mesma voz que um dia gritou contra Deus, agora rezava o terço com os olhos cheios d'água. Convidei a Ana e o Nivaldo para virem na inauguração. Eles chegaram de mão dada, com os 2 filhos. Sentaram na primeira fileira. Quando eu vi eles ali, meu coração apertou. Peguei o microfone com as mãos tremendo, mas falei. Eu não mereço o perdão que recebi. Nem o da Ana, nem o do Nivaldo, nem o de Nossa Senhora. Mas hoje, essa capela é para ela, para quem um dia chamei de gesso inútil e foi quem me tirou do meio do fogo. Hoje minha vida é dele e dela. Eu sou outro homem e essa casa é da mãe de todos nós. Aplauso não teve, mas teve choro, teve abraço, teve cura. Depois daquilo, virei outro. Passei a ajudar quem precisava, distribuí cesta básica para os funcionários, reformei a casa dos peões, paguei estudo para o filho de um deles, um menino chamado Elias, que agora sonha em ser engenheiro agrônomo. E se for da vontade de Deus, ele vai ser. Minha mãe, que já estava velha e cansada, ainda viveu para ver minha mudança. Um dia me disse: eu nunca deixei de rezar por você, meu filho. Sabia que um dia Nossa Senhora ia te alcançar. Ela partiu em paz, com um sorriso no rosto e o terço na mão. Enterrei ela ali do lado da capela, num cantinho cercado de lírios. E todo domingo sento lá e conto para ela o que tem acontecido, como quem conversa com uma velha amiga. Hoje, a Fazenda São Jerônimo é outra. Pequena, sim, mas viva. O que era orgulho virou humildade. O que era ódio virou fé. E eu sou só o Tacílio agora. Não patrão, não coronel, não dono de nada. Só um homem comum. Um homem salvo pela misericórdia de uma mãe que perdoa até quem pisa nela. E quando alguém me pergunta se eu me arrependo do que fiz, eu digo: todo dia. Mas também agradeço, porque se eu não tivesse passado pelo fogo, nunca teria conhecido a luz. E essa luz tem nome: Nossa Senhora Aparecida. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer nos comentários de onde é que você está me ouvindo.